Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um Roda e Avisa. Eu estou novamente gravando aqui no carro. Dessa vez eu não estou gravando ao vivo. Eu percebi um fenômeno curioso, que quando eu gravo ao vivo, o YouTube, para priorizar, a qualidade da transmissão, ele prioriza o áudio e, é lógico, sacrifica justamente o vídeo, que é o que consome mais banda. E por alguma razão qualquer, para completar o circo, depois no final o áudio e o vídeo saem de sincronia. Bom, na verdade, sei lá, são pruridos também, mas eu acho que uma das razões de eu não gravar ao vivo é não provocar sobressaltos em quem está me assistindo, pela seguinte razão: uma dessas vezes que eu estava gravando o Roda e Avisa, o celular saiu daqui, saiu voando. Eu tinha passado num buraco, eu falei, bom, quem está me assistindo ao vivo deve ter achando que eu bati com uma carreta, que eu morri. Então, para evitar esse tipo de sobressalto, vamos gravar aqui e depois eu subo, como sempre, sem edição, como sempre, sem nenhuma pós-produção nem nada, vai do jeito que eu gravei. E a pauta de hoje é dupla. A primeira foi constatar, isso é uma constatação bastante lisonjeira, que eu consegui ultrapassar 1000 likes num vídeo completamente despretensioso, que era um vídeo que eu fiz obviamente de improviso, como sempre, que é dicas do que fazer em palestras. Na verdade tem um outro vídeo também que eu fiz, que também tem números astronômicos de visualizações, que se chama Dicas do que não fazer em palestras. E aí, então essa série que eu tenho feito sobre palestras parece atender a algum tipo de demanda real. Eu sei, dar palestras, fazer palestras, dá sempre piriri em muita gente, é um momento de insegurança, então acho que nessa hora toda ajuda é boa, é bem-vinda. Então eu vou dar link aqui depois, eu tenho mais 2 ou 3 vídeos sobre o que fazer ou não fazer em palestras, espero que sejam úteis, mas a pauta de hoje é baseada em fatos reais, infelizmente reais, que é o que fazer na sua palestra se o PowerPoint sobe no telhado, ou se a máquina trava, ou se a conexão desaparece. Isso acabou de acontecer comigo. Eu estava fazendo uma apresentação final de um projeto de, sei lá, 10 semanas, eu estava representando o meu time. A apresentação final eu montei com todo carinho, montei, remontei, criei vídeos, editei vídeos, ensaiei, porque além do mais a palestra tinha um tempo fixo. Eu tinha que fazer a palestra em 20 minutos, desafio duplo. E para completar a história, eu tinha que fazer a palestra em inglês para uma plateia colombiana e americana. Então eram vários, isso num outro país que é Colômbia, na cidade de Medellín. Então você percebe que é uma combinação bastante sofisticada de complicômetros, vários complicômetros. O idioma, o fato de você estar isolado num outro lugar, sem a sua retaguarda normal, então tudo fica um pouco mais frágil. Então vamos lá, o que acontece é que a minha apresentação estava indo bem, eu estava bastante confiante, bastante empolgado, eu tinha tomado algumas precauções básicas. A primeira delas foi com quem eu estou falando. Na verdade eu tinha uma audiência meio mista, se tinha americanos vendo por videoconferência, whatever, mas eu tinha diante de mim cidadãos de Medellín, da região de Antioquia, que é o estado, colombianos, e isso para mim tinha uma série de implicações, implicações não só eles são latinos, eles valorizam outras coisas diferentes dos americanos, eles são de Medellín, uma cidade que tem bastante orgulho da própria história, eles são de Antioquia, uma região que também tem bastante orgulho do seu próprio perfil. É mais ou menos como um estado de São Paulo, Antioquia, um estado de muito empreendedorismo, indústria, serviços, agricultura, tal. Eles têm uma pegada muito parecida com a pegada paulista. Então eu já tinha levado tudo isso em conta, tanto no conteúdo, na maneira como eu tinha organizado os conteúdos, e também na maneira como eu tinha começado a falar, me relacionar, a interagir com eles. Se fosse num outro contexto, se eu estivesse falando com alemães, com americanos, japoneses, sei lá, ia ser tudo absolutamente diferente, porque eu estava levando em conta, eu tentei levar em conta
o aspecto cultural. Eu vou dar o link aqui para um livro absolutamente fundamental chamado Culturas e Organizações, de um cara chamado Gerd Hofstede. Inclusive ele tem um site muito interessante em que ele compara as culturas. Inclusive eu usei um slide desse site para justamente basear a minha proposta. Eu peguei um slide, eu peguei um gráfico que comparava os valores da Colômbia e os valores norte-americanos. E quando você pegava individualismo, a nota máxima era 100. Estados Unidos dava 91. Quanto que dava o individualismo na Colômbia? 13, porque é um país onde é muito mais importante você pertencer, fazer parte, né? A questão social, familiar, comunitária é muito mais importante do que o indivíduo em si, né? Então, de novo, como vocês podem ver, eu tomei várias precauções que eu já inclusive comentei nos meus outros vídeos sobre palestras, tá? Mas acontece o seguinte, por mais que eu tivesse me preparado para infortúnios do tipo, eu tinha a minha apresentação no meu próprio computador, eu tinha em 2 pendrives diferentes, eu tinha no Google Drive, eu tinha no OneDrive, eu tinha no OneBox. E não só, em tudo isso eu tinha colocado junto uma fonte tipográfica que eu tinha usado para, caso eu tivesse que usar a máquina de outra pessoa, instalar essa fonte na máquina de outra pessoa e preservar, né, o resultado final visual. Precauções todas tomadas. Por uma questão prática, que não vem muito ao caso, na hora H não tivemos tempo de testar a infraestrutura, o que é um pecado absolutamente imperdoável. Isso já me deixou bastante contrariado, porque por temperamento, por vício profissional, eu gosto de testar as coisas antes. Eu quero ver se o PPT vai rodar, eu quero ver se o microfone funciona, eu quero ver se o áudio sai, eu quero ver se a conexão funciona, se possível na véspera, né? Tentei fazer isso na véspera, infelizmente não foi possível. Aí eu propus chegar muito mais cedo, acordei às 5 da manhã para fazer isso. Isso também não adiantou nada, então eu realmente tive que contar com a deusa da fortuna, como diriam os romanos, contar com a sorte. E a sorte desse dia não me sorriu, porque embora eu estivesse empolgado, seguro de mim, etc e tal, apresentação bastante redonda, sem nenhum tipo de inseguranças maiores, no meio da apresentação, na hora que está passando o vídeo, tinha um vídeo que era essencial, começa a travar, não sai o áudio. Aí pronto, aí vem o cara da técnica, 5 minutos para tentar entender por que não sai o áudio. Tá bom, aí finalmente sai o áudio. E aí depois disso, a máquina trava de vez, né? Eu usei uma máquina do evento, não era minha máquina. A máquina do evento travou, resolveu fazer e na hora que reiniciaram, ela resolveu fazer um update do Windows e ela não voltava nunca mais. Em suma, eu tinha 20 minutos, ninguém parou o cronômetro, essa confusão toda estava comendo meu tempo e eu percebi que eu ia ter que dali para frente me virar sem o PowerPoint. Por que eu estou contando essa história? Para piedade alheia? Não, a questão é a seguinte: shit happens, quer dizer, desgraças vão acontecer, é a lei de Murphy e a gente tem que estar preparado para isso. Vocês viram que para várias eventualidades eu me preparei, né? Então copiei essa mesma apresentação em N lugares diferentes, né? Tomei cuidado com a questão da fonte, eu quis testar o ambiente, eu tentei tomar todas as precauções possíveis, mas coisas técnicas falham, né? Assim como as humanas também, e o que acontece é que eu me vi no mato sem cachorro. E aí vem a parte mais importante disso aqui, né? Mais importante até do que a questão das precauções técnicas, etc, etc, etc. A questão é, temos que estar sempre preparados para vender o nosso peixe, para defender o nosso ponto de vista, mesmo sem o PowerPoint. Se você construir um PowerPoint que tem começo, meio e fim, né? Se você construir um PowerPoint com a clareza da mensagem que você vai passar, fica muito mais fácil, num desastre desses, você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque, de novo, eu construí o PowerPoint com a consciência de que eu queria que aquele PowerPoint passasse uma mensagem, que as pessoas saíssem dali com uma mensagem, né? Eu não caí naquela tentação que todo mundo cai de fazer aquele
PowerPoint feijoada, né? Que você joga tudo lá dentro e torce para ficar bom. Não, né? Para mim, um PowerPoint, ainda mais numa situação dessas, que é uma competição em que eu estou tentando ali mostrar para as pessoas que a minha ideia é melhor que a dos outros, eu tenho que ter o tempo todo, na hora de criar, na hora de ensaiar tal, que toda essa sequência de slides e vídeos, etc e tal, serve a uma mensagem única, a um propósito único, tá? Que é o que a pessoa sair dali com uma certa ideia na cabeça. Se eu quiser que ela saia com 5 ideias, esquece, ela só vai sair com uma, talvez 2, né? Então eu já construí, né? Já sou meio velhaco, já sou meio veterano nessa história, então eu já construí com essa questão de foco na minha cabeça. A segunda questão é que a estrutura toda narrativa do PowerPoint, por assim dizer, tinha começo, meio e fim, né? Eu criava um certo cenário no começo, né? Eu reforçava alguns valores no começo, ia desenvolvendo a ideia tinha um certo crescendo, e aí depois tinha a apresentação da ideia e depois tinha um grande finale, né? Então tinha ali uma sequência. O bom de você ter uma sequência clara, não só isso facilita a compreensão do outro lado, porque o cara né, ele não se sente perdido, mas você também não se sente perdido caso alguma coisa aconteça, porque você sabe quais são os passos dali para frente, né? Eu sabia o que estava faltando comentar. E essa segurança toda se traduz, inclusive, na confiança com que você continua contando essa história. Se você estiver seguro, né, se você souber mais ou menos onde você está e o que você quer passar, você não vai entrar em pânico, você não vai desesperar, você não vai brigar com o cara para ter mais um... Cara, ok, eu sei o que eu tenho para falar, isso está no meu coração, né? E ainda mais, esse foi um cenário em que eu realmente estava no meu coração, porque eu investi bastante do meu tempo, afeto, energia, inspiração, talento, para fazer alguma coisa que fosse especialmente tocante. Por que eu queria que fosse tocante? Porque eu estou falando com latinos, não estou falando com prussianos, né? Então, eu sabia que o aspecto emocional era importante. Então, mesmo que, né, as condições tenham capotado, né, derrapado, o diabo, eu não perdi a pose, tentei manter, espero ter conseguido, a continuidade, inclusive do clima emocional, né? Porque você está ali praticamente, você está tocando uma peça musical, né? Então eu continuei tentando manter o mesmo ritmo e harmonia, e depois eu falei, bom, na sessão de perguntas provavelmente vão me perguntar pelas coisas que faltaram. Por sorte eu sei responder. Por sorte, como os slides estão todos muito claros na minha cabeça, eu sei isso na ponta da língua, né? Eu estou contando essa história porque há vários pecados que eu já de alguma maneira tratei e enderecei nos outros vídeos, que é o fato de você ter clareza da mensagem, a preparação, com quem que você está falando, blá, 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 blá. Eu recomendo fortemente que vocês assistam os outros vídeos também. Mas eu acho que isso que acabou de acontecer agora, foi semana passada, quarta-feira, eu acho que é uma ocasião interessantíssima, por mais triste que seja, de demonstrar a importância que é você ter a clareza do que você tem para passar, que você ter confiança na sua própria história, de você ter ensaiado, né, de você ter presença de espírito e de você saber, que acho que isso para mim é uma das coisas mais importantes, que tipo de impacto você quer causar, que tipo de mudança você quer causar. Você quer que as pessoas comprem uma ideia, se você quer que elas se empolguem, você quer que elas se irritem, que elas se indignem, né? Se você tiver clareza daquilo que você realmente quer, se o PowerPoint subir no telhado, paciência, né? Uma outra precaução que eu tomei, inclusive, que aliás me facilitou bastante, antes de ir para a apresentação, eu tinha colocado na web, aliás, eu já até comprei um domínio, olha a precaução, eu criei um domínio específico para esse projeto. Antes da apresentação ser feita, eu criei uma página em que tinha o PowerPoint na íntegra, tinha o vídeo na íntegra, tinha uma versão narrada
dessa apresentação. Eu falei, gente, olha, é o seguinte, ok, aqui a coisa ficou meio torta, mas se vocês entrarem agora no inspirecolombia.today, que foi o site que eu criei, vocês vão ver absolutamente tudo que eu tenho para contar. Vocês podem ver com mais calma, podem rever e tal. Essa eu acho que foi uma outra precaução interessante, até para eles perceberem que sim, eles ainda teriam uma chance de checar os números, checar as planilhas, checar as projeções, eventualmente rever o vídeo em condições melhores e tal. Mas acho que o mais importante dessa história aqui está também nas entrelinhas do que está acontecendo aqui nesse vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando com vocês ao volante, né? Estou gravando de absoluto improviso. Eu estou gravando e vou subir direto do celular sem nenhum tipo de edição, né? Ele só é possível, você só está conseguindo acompanhar esse vídeo mais ou menos, porque antes de começar o vídeo eu já tinha mais ou menos claro o que eu queria passar para vocês. Então é esse tipo de clareza que permite que você... É claro, daí também tem diferenças, nem todo mundo é igual. Tem gente que precisa levar as notas, tem gente que precisa ler as notas, tem gente que precisa colocar todo o texto no PowerPoint. Eu, por mim, não levo nem PowerPoint, eu vou só no gogó. Cada um é cada um tem seu estilo e é uma coisa que a gente descobre aos poucos. Mas, de qualquer maneira, que este vídeo aqui, né, fazendo uma coisa metalinguística aqui, a maneira como esse vídeo está sendo criado e apresentado, também sirva de demonstração da diferença que faz você ter absoluta convicção e clareza com relação àquilo que você quer passar, né? Por sorte o celular não saiu voando dessa vez e vocês não acharam que eu caí num abismo. Caríssimos, muito obrigado pela atenção. Eu vou dar o link aqui para os próximos vídeos. O farol abriu, então me façam companhia até a próxima parada, para que eu, né, não comprometa a segurança dos meus outros concidadãos paulistanos. Caríssimos, estamos parando por aqui. Mais um episódio do Roda e Avisa. Grande abraço.